Planeta SPM está de volta. Estamos com o guitarrista e um dos principais artistas de blues no país, André Cristóvão. Agora a gente vai lembrar a perda irreparável que foi o falecimento do rei B.B. King, no dia 15 de maio. Considerado um dos maiores guitarristas do mundo, o rei do blues, como era e sempre vai ser conhecido, se tornou uma verdadeira lenda. Riley B. King nasceu em 1925, no Mississippi, Estados Unidos. Era autodidata e gostava de ser seduzido pelas melodias que ouvia. Sua carreira ganhou fôlego em 1949, ao ser contratado como DJ de uma rádio, onde ganhou o apelido que o eternizou, Blues Boy, ou B.B. Seu primeiro sucesso foi 3 O'Clock Blues, que estourou nos anos 50. Desde então, B.B. King começou a fazer turnês sem parar, com seu estilo autêntico de tocar guitarra. O rei conseguia fazer uma nota valer por mil. You'll be back. No more. Bom, e agora nós estamos ao vivo com Nuno Mindeles, outro grande guitarrista de blues no Brasil. Nuno, como vai? Oi, desculpe. Nuno, muito obrigada pela participação. É um prazer, eu fico muito feliz, obrigado pela lembrança. Lamento não ter podido ir pessoalmente como tinha sido convidado e não deu para ir. Fica para uma próxima vez. Com certeza. Nuno, a gente queria conversar sobre o legado do B.B. King. Qual você pensa que é a lacuna que ele vai deixar para o blues e para a música? Há várias, entendo que há várias lacunas, porque uma delas é ele ser, como eu costumo dizer de forma carinhosa, o último dos moicanos, no sentido de que já não existem mais bluesmen que nasceram e trabalharam na plantação de algodão, que é mais ou menos um requisito básico ao tipo de textura que o blues deles trazia junto. É diferente de você aprender blues nos discos ou no CD, que as novas gerações aprendem o blues a partir dos CDs dos avós e dos pais. O B.B. era um cara que trabalhou em plantação de algodão. Ele era um desses que herdeiro da turma que saiu do Mali, como disse o André, ou até de outros países africanos para as plantações de algodão nos Estados Unidos. A outra lacuna que ele vai deixar é a mesma que um Jimi Hendrix deixaria do ponto de vista de originalidade, praticamente sem par. Quando o B.B. King surgiu, na época em que ele surgiu, o fraseado dele era de uma originalidade inédita. A guitarra, hoje em dia, as novas gerações talvez não percebam o impacto dessa nova linguagem, porque a guitarra, como um todo, caminhou na direção dessa linguagem. Então, pulverizou essa sensação de que, coletivamente, já se ouviu isso bastante outras vezes e fica uma coisa mais disseminada. Mas na época em que ele surgiu era exatamente como a diferença entre a água e o vinho. Não havia esse meio termo que existe hoje em dia, porque a própria guitarra, a própria história da guitarra alcançou B.B. King e não o contrário. Bom, Nuno, agora que a gente deu um pouco do passado, vamos conversar sobre o futuro do blues. Como é que vai ser depois dessa perda que foi o B.B. King? Bom, já houve perdas como Muddy Waters, como Willie Dixon, enfim, as perdas são perdas físicas, mas não são perdas de posteridade. Esses caras continuam aí e eles sempre serão a base para tudo que vier a ser feito nessa linguagem. Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte: se hoje surge, por exemplo, no caso Stevie Ray Vaughan surgiu
nos anos 80, 90, e gerações prestaram atenção ao blues por causa do Stevie Ray Vaughan. Gente que nunca tinha ouvido blues na vida, hoje em dia toca guitarra porque ouviu Stevie Ray Vaughan. Mas ao ouvir Stevie Ray Vaughan e se defrontar com a linguagem blues, os mais perfeccionistas, os mais atentos, prestam atenção ao que ele tinha ouvido, e aí eles vão acabar chegando em Albert King, B.B. King. Então esse pessoal é como o latim do blues, vai ser sempre o étimo do blues. Toda essa turma que estava nas plantações vai sempre ditar a textura e a linguagem do blues para sempre. E lá existe uma brincadeira, que não é uma brincadeira, vamos melhorar, existe uma tradição simpática, digamos, não é uma brincadeira, mas uma coisa muito carinhosa, de passagem de cetro. Então, B.B. King é o rei do blues e a Coco Taylor era a rainha do blues. Hoje, a filha da Coco Taylor entregou o cetro de rainha do blues para Shemekia Copeland, por exemplo, e provavelmente já haverá uma entrega de um cetro de rei para Buddy Guy, que acho que é o próximo na linha sucessória, agora que o B.B. King se foi embora. Nuno, eu agradeço a sua participação e eu queria saber de você, André. Você concorda com o que o Nuno acabou de falar sobre Em primeiro lugar, beijo ao Nuno. Nuno é uma das grandes vozes da guitarra do Brasil. O Nuno diz mais com a guitarra do que muito poeta por aí. Ele tem uma habilidade de contar a história e é direto. Ele é plugado, ele não usa amplificador, ele é plugado direto no coração. É uma das pessoas que eu mais admiro e é um amigo de mais de 40, quase 40 anos já, Nuno. 17 a gente tinha, são 40 anos que a gente se aguenta nesse planeta já, né? Se não são 40, são 30 e por aí, quase 40, né? E é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande porque... Muito obrigado, André. Muito dedicado à forma, à maneira com que ele divulga, ao fato de que ele viaja pelo mundo inteiro, levando a maneira brasileira de se tocar a guitarra, né? Uma vez que você mora aqui, você tem um imprint diferente do que de outras pessoas. Para mim, a perda do Bibi, em primeiro lugar, você foi uma das primeiras pessoas a falar comigo, né? E eu recebi a notícia alguns minutos depois, alguns amigos meus muito ligados a ele me avisaram, eram 3 e pouco da manhã, e eu tive uma sensação de alívio muito grande. Foi-se, em paz, sereno e tudo mais. Só que na hora em que você começou a conversar comigo, eram 7h30, 8 horas da manhã, eu comecei a ter noção de tudo que eu tinha perdido como amigo. Eu tinha perdido eu fiz 2 ou 3 turnês com ele como valete, como o cara que cuidava desde passagem, viajava, ia na frente, cuidava, entrada no show, equipamento, via se estava tudo certo. Eu era um tour manager, mas próximo a ele, não a estrutura só da turnê. Tínhamos pessoas cuidando disso e eu era responsável dele. E então eu ouvi coisas que não tem preço. Assim, eu chateado, a primeira turnê, quando eu tinha terminado com a namorada, ele parar para conversar comigo a respeito da relação entre o músico, a estrada e as namoradas, esposas e tudo mais. Isso é uma coisa que vai comigo. A maneira com que ele adereçava a todas as pessoas que entravam no camarim depois do show. O carinho, o respeito, a alegria de estar atendendo a um autógrafo, a dar uma palheta, o carinho dele com o meu filho, que tinha 3 anos de idade, que ele saiu zanzando com ele no colo, a guitarra que ele me deu de presente quando ele soube que eu ia me casar dali a um tempo. São coisas que não têm preço, não tem preço. Então eu perdi um parente, perdi uma espécie, algo entre um padrasto e um avô, uma pessoa muito, muito nobre, muito importante na minha vida. Agora, musicalmente, o Nuno foi muito feliz. Morreu o último. Ele é o último que trabalhou diretamente nessa forma, que aprendeu direto da boca do cavalo, direto de ver os outros tocarem ao vivo, porque disco ainda não existia, era uma coisa que poucos tinham, era um lado só, não dá para você criar uma carreira a partir de imitar um único cara por causa de um único disco, como a gente consegue fazer hoje. O Buddy é uma outra geração de 20 anos de diferença, o Bibi é de 1925, o Buddy é provavelmente de 1938, 35, sei lá. Mas é muito tempo num período em tão pouca informação, né? E tocando guitarra, o B.B. King é
talvez uma das 3 vozes mais reconhecíveis da história do instrumento. Ele tinha um estilo único, Ele de verdade. tinha uma coisa que assim, ele inventou. Ele contou isso em inúmeros vídeos e coisas que ele gostava muito de uma técnica chamada sliding, que você pega um cano ou um vidro, depois eu uso um, em que você arrasta uma nota e ela tem esse portamento, essa coisa que o piano não tem, né? Ela se empresta da voz humana. E a voz humana tem um vibrato, e ele usava esse vibrato de uma forma única. Ele tinha uma maneira de tocar que imitava, e a nota dele durava para sempre. Isso era tão dele, que se você estiver debaixo de uma avalanche e ouvir isso daqui, você fala assim, olha, alguém está tocando B.B. King, ou é o B.B. King, né? A partir dele surgem todos os grandes nomes que a mídia endeusa até hoje. Jimmy Page, Jimi Hendrix, Jeff Beck, Eric Clapton, Steve Ray Vaughan, todos os que seguiram esses ensinamentos da guitarra elétrica. Ele é uma das raízes da guitarra elétrica. Do blues, talvez a mais frondosa, a que deu mais frutos, a mais relevante e a que mais vai fazer falta, porque nesse momento, como músico, como uma pessoa apaixonada pela guitarra e pela obra dele, a sensação de perda ainda é muito latente. É a sensação de você falar assim, cara, e agora? E quando eu tiver, sabe, o que eu faço? Eu ligo para quem? Né? É muito parecido com a sensação da perda do pai. Assim, de repente, ele deixou todo um legado, ele conversou com você, ele te ensinou os caminhos da vida e tudo mais, mas tem horas que você senta sozinho e você sente falta. É realmente um rei, né? É um rei, sabe? Na minha geração e do Nuno, eu estou com 57, o Nuno também, dói. É uma dor, assim, de falar assim, eu vou consultar quem? E você passa a ser referência para as pessoas numa hora em que você ainda está sentindo carência da pessoa dele. Entendi. É difícil. Bom, André, a gente vai para um rápido intervalo agora e daqui a pouco a gente volta para conversar sobre o blues no Brasil. Até já!